Estou agora entrando aqui no centro de visitantes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então estamos entrando aqui, essa é a porta de entrada. Estamos aí. Chegamos até a recepção aqui. Aqui é a sala de espera. Daqui então as pessoas passam para fazer o tour naquela direção. Sejam bem-vindos ao Centro de Visitantes. Agora nós vamos começar um tour. Gostaríamos de convidar você aqui nessa sala. Por favor, segue a gente. Temos aqui Sister Andrade e Sister Evans, que vão acompanhar esse tour comigo. Por favor, gostaríamos de começar com um videozinho. Queremos que vocês fiquem à vontade aqui na sofá e vamos passar um vídeo que fala sobre o Cristo e o propósito do centro. Como vê, esse vídeo fala sobre Jesus Cristo. Essa sala onde começamos o tour tem bastante pintura sobre os milagres do Cristo. E a Santa Ceia. Na Bíblia, fala sobre um homem chamado André. E o André era discípulo de João Batista. E ele ouvia João Batista testificando sobre o Cristo que viria. Certo dia ele estava na rua e encontrou o Cristo. E ao se aproximar ao Cristo, ele perguntou uma pergunta. De todas as perguntas que uma pessoa poderia perguntar ao Cristo, a dele não era minha. Eu achei meio estranho a pergunta dele. Onde mora? Mas a resposta do Cristo era clássica. Ele falou, vinde e vede. E foi à casa do Senhor aquele dia. Eram 3 ou 4 horas da tarde e as escrituras falam que ficou lá o dia todo.
As Escrituras não falam o que aconteceu na casa do Senhor aquele dia. Mas ao sair, o André procurou seu irmão Pedro e ele declarou: achei o Cristo. Aqui no centro de visitantes recebemos muitas pessoas de uma variedade de experiências religiosas. E isso não é a casa do Senhor, mas convidamos eles a trazerem tudo que eles conhecem do Cristo e ver se a gente consegue aumentá-lo. Agora nós vamos subir até o Cristo. Essa sala nós consideramos o coração do centro de visitantes. Como membros da Igreja de Jesus Cristo, nós não adoramos imagens, mas uma boa obra realmente precisa ser apreciada. E aqui nós podemos encontrar a estátua do Cristo, feita pelo arquiteto dinamarquês Bertel Thorvaldsen. Então, essa sala é um lugar onde as pessoas elas podem parar e apreciar o Cristo vivo. Através de Jesus Cristo, nós podemos voltar a viver com o Pai Celestial e com Ele. Temos a segunda chance de nos arrependermos e nos tornarmos pessoas melhores. Então, essa sala é uma sala de paz, uma sala em que podemos pensar em Cristo como nosso Salvador. E nós também temos um áudio muito especial de algumas escrituras do nosso Salvador. E gostaríamos de passar e convidar vocês para que vocês possam ouvir e ponderar todas as coisas que Jesus Cristo fez por nós. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Gostaria de apresentar o corredor dos profetas. Aqui temos o profeta maior, Jesus Cristo, e Sister Evans vai falar sobre o papel dos profetas antigos. Então, muitas pessoas têm uma pergunta: o que é um profeta? E um profeta é um homem chamado de Deus para ensinar todo mundo. E temos uma escritura aqui que eu gosto muito, que explica um pouco mais sobre o papel de um profeta. E está no livro de Amós, no Velho Testamento, e fala assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, se nós queremos aprender mais sobre Deus e as coisas que Ele tem para nós, temos que aprender sobre os profetas, porque eles têm essas coisas reveladas para eles. Então, temos aqui alguns profetas que você provavelmente já conhece. Temos o primeiro, Adão. E também temos Abraão e Moisés. E esses três profetas viveram antes de Cristo, na época do Velho Testamento. E todos fizeram coisas muito maravilhosas e importantes na história do mundo e no Evangelho de Jesus Cristo. Mas Moisés especificamente fez algo muito importante. Ele escreveu sobre o que aconteceu desde os dias de Adão até os dias que ele viveu. Então ele escreveu os primeiros 5 livros no Velho Testamento que temos agora. Isso é muito importante porque por causa dele temos algumas das escrituras. E aqui temos um profeta chamado Nefi, que talvez você não conhece ainda. Mas ele também foi um profeta. E ele viveu mais ou menos 600 anos antes de Cristo. E ele nasceu em Jerusalém, mas a família dele mudou para as Américas Antigas. Então, ele foi um profeta aqui nas Américas. Mas, igual Moisés, ele também escreveu um livro chamado o Livro de Mormon, um outro testamento de Jesus Cristo. E
Este livro é muito importante porque, como a Bíblia fala sobre Jesus Cristo, mas esse livro aconteceu nas Américas Antigas e fala sobre a família de Nefi e os descendentes dele. Mas também conta uma história muito especial aqui, em um livro chamado Terceiro Nefi. Em capítulo 11, fala sobre quando Jesus Cristo visitou as Américas Antigas depois da ressurreição dele. E Pedro foi o profeta depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e saiu. Ele deixou Pedro como profeta. Mas depois que Pedro e os apóstolos foram mortos, não teve profetas por um tempo na terra. Mas nas Américas ainda tinha Moroni. Ele é o último profeta do livro de Mormon. E temos o livro dele aqui. O livro de Moroni. E depois Moroni fez algo. O pai de Moroni fez algo muito importante. O pai do Moroni é chamado Mormon. E é por isso que o livro de Mormon tem o nome Mormon. Mormon colocou todos esses registros que Nefi e os outros profetas tinham escrevido. E ele colocou em placas de ouro. E Moroni terminou estas placas e enterrou na terra para um dia ser revelados e levados para o mundo inteiro. Isso foi mais ou menos 400 anos depois da morte de Jesus Cristo. E no ano 1820, muitos anos depois, um menino chamado Joseph Smith foi chamado de ser um profeta e encontrou esses registros, essas placas de ouro, e ele recebeu o poder de Deus para traduzir essas placas. E é por isso que hoje temos o livro de Mormon. Agora, depois de Sister Evans falar sobre como Joseph Smith foi a ferramenta na mão de Deus para traduzir as placas de ouro, eu gostaria de falar sobre como ele foi chamado como profeta. Em 1820, no lugar onde Joseph Smith morava, houve contenda entre as igrejas e Joseph Smith queria saber qual das igrejas ele deveria se afiliar. Ele frequentava uma igreja e encontrava alguns ensinamentos e ia para outra igreja e encontrava outros ensinamentos. E ele queria saber por que entre todas as igrejas tinha tantas contendas entre as coisas que Jesus Cristo ensinou. Certo dia ele estava lendo na Bíblia sobre como receber respostas. E ele leu na passagem de Tiago: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e seria dado. E ele se resolveu a fazer justamente isso, perguntar a Deus qual das igrejas ele deveria se afiliar. De manhã de um belo dia, na primavera de 1820, essa pintura comemora o que aconteceu a ele. Vemos que ele foi a um bosque perto da casa dele e, ao se ajoelhar, ofereceu o desejo do coração dele para Deus. E nas palavras dele, ele disse: ao orar, vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente. Quando a luz repousou sobre mim, eu vi dois personagens cuja glória e esplendor desafiam qualquer descrição, pairando no ar acima de mim. Um deles chamou-me, e chamando-me pelo nome e apontando ao outro, disse: este é meu filho amado, ouve-o. Essa pintura, essa gravura, comemora duas coisas importantes que aprendemos. Deus ouve as nossas orações
E Joseph Smith foi possível para ele contar como Deus parece. Essa gravura comemora um momento incrível quando ele foi chamado como profeta para restaurar a igreja antiga de Jesus Cristo. Agora, Sister Andrade vai falar sobre a oração, esse princípio simples. E temos uma sala aqui dedicada à oração. Assim como Joseph recebeu sua resposta através de uma oração, nós também podemos. Através da oração, nós podemos nos comunicar com Deus. E Ele vai ouvir. Deus é nosso Pai. Ele nos ama. E Ele quer nos ajudar. Ele quer o melhor para todos nós. E o meio de falarmos com Ele, de nos comunicarmos com Ele, é através da oração. Muitas das vezes as pessoas se perguntam, né? Onde orar ou como orar. Então, nós temos uma parede muito especial aqui que fala um pouco sobre isso. Sempre podemos orar, não importa onde. Seja em casa, seja sozinhos, seja em família, seja em pensamento, sussurros ou voz alta. O importante é sempre nos comunicarmos com o Senhor. Sempre estarmos conectados com Ele. Podemos agradecer, podemos pedir, podemos apenas falar com Ele, expressar nossos sentimentos. Ele é nosso Pai, Ele quer o melhor para todos nós. Então, é por meio da oração que podemos fazer isso, nos comunicarmos com Ele. Temos essa exibição aqui sobre o livro de Mormon. E essa pessoa aqui encontrou o livro de Mormon através dos missionários. E a história e o testemunho dela é lindo. Gostaria de que vocês conhecessem a Ingrid. Meu nome é Ingrid Maldonado, moro em Quetzaltenango, Guatemala. Sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias há 13 anos. Pessoas que não conhecem a igreja, todos eles perguntam por que vocês são chamados de Mormons. É porque Mormon vem do livro de Mormon. E Mormon foi um profeta antigo. É por isso que nos chamam de Mormons. Mas o nome correto da igreja é Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, porque ela leva o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O livro de Mormon complementa a Bíblia, porque ambos contêm a palavra do Pai Celestial e ele continua falando a nós por meio de seus profetas. Então, como nós vimos no vídeo, que fala um pouco sobre o livro de Mormon. E aqui nós temos essas cabines muito especiais que falam um pouco sobre isso. O livro de Mormon ele contém a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Então, nele nós encontramos alguns princípios, que é fé, arrependimento, batismo, recebimento do dom do Espírito Santo e perseverança até o fim. Coisas que são muito importantes na nossa jornada, para um dia voltarmos à presença do Senhor. Então, aqui nessas cabines nós podemos aprender um pouquinho, através de vídeos interativos e com o próprio livro de Mormon, que nos ajuda. Então, agora vamos para uma sala muito especial, uma de minhas salas favoritas. Isso aqui é a sala da família. E é uma sala um pouco diferente. Mas aqui passamos um vídeo muito especial que conta sobre a família nessas fotos aqui. E sobre a jornada deles não só na Terra, mas para toda a eternidade. E vai passar cada uma dessas telas e vai trocando dependente da situação que eles estão vivendo no momento. Conseguimos. Isso é ótimo. Quero mudar. Ei, meninos, tenham cuidado. Vocês têm que ver isso, é incrível!
incrível! Jake! Não! Não, por favor, não! Jake! Jake! Amor, ele está bem! Ele está bem! Eu também. Foi assustador. Sobre o que está pensando? Isso costumava incomodar, né? E esta noite é agradável ouvir isso. Cheguei a pensar que o tínhamos perdido. Eu subi aquelas pedras correndo pensando, daria qualquer coisa. Se ele ficasse bem. Eu sei. Você se lembra de quando a Chloe nasceu? O vídeo que você acabou de assistir fala sobre a família e quase que perdeu esse filho. Agora, nosso Pai Celestial também é um Pai amoroso que não quer perder nenhum dos filhos dele. Ele quer que sejamos como ele e que tenhamos a mesma felicidade que ele tem. Agora vou apresentar uma sala que fala sobre o plano dele para seus filhos. Essa sala tem um espelho para começar quando vivíamos com Deus e a Bíblia fala que fomos criados na imagem dele. Dá para ver como ele parece. Nosso Pai Celestial tem um corpo de carne e ossos, imortal, perfeito. Quando ele criou a gente, ele criou nosso espírito que jamais vai morrer. Só que na época que ele nos criou como espíritos, filhos dele, na imagem dele, faltamos um corpo. E o plano dele providencia a maneira de receber um corpo. Ele criou essa fase da nossa existência. Quando viemos aqui, recebemos um corpo de um pai e uma mãe. Agora, juntando o espírito e o corpo, faz com que tenhamos experiências com esse corpo e espírito juntos. Também, ele colocou aqui na Terra o modelo de perfeição. Ele mesmo, Jesus Cristo, falou: seja vós perfeitos, como vosso Pai que está nos céus. E o Pai deu ele como exemplo e o Evangelho dele. Claro que nós vamos errar, mas o plano e o Evangelho de Jesus Cristo permite a gente vencer nossos erros e nossas fraquezas. Nós vamos morrer como Adão e Eva morreram, como Jesus Cristo morreu, nós vamos morrer. E como Jesus Cristo, o nosso espírito vai para o mundo espiritual. O corpo de Jesus Cristo ficou no sepulcro 3 dias, enquanto ele foi ao mundo dos espíritos para pregar o evangelho dele. Sabemos que existe esse lugar de aprendizagem, de aperfeiçoamento, de arrependimento. Antes de sermos julgados, nós vamos ter uma oportunidade de aprender o Evangelho de Jesus Cristo e receber as ordenanças que faltamos. Como Jesus Cristo ressuscitou
todos nós vamos ressuscitar e nós vamos ser levados ao trono de Deus para sermos julgados. O julgamento final é aquele lugar onde as obras e os desejos de cada pessoa são diferentes e por isso vão para vários reinos ou graus de glória. Também vemos que estamos aqui de volta na frente do espelho. Quando chegarmos a esse ponto do julgamento, nós vamos saber o quanto somos como Ele. Essa árvore representa o amor de Deus e a fruta representa a felicidade que Ele oferece a todos os seus filhos. Esse é o plano dele. E essa sala mostra as fases da nossa existência. Então aqui nós temos alguns artigos que contam um pouco da história do Templo de São Paulo. Ele foi construído com muitas obras dos membros, o que mostra realmente a fé e a perseverança deles de quererem ter a casa do Senhor com eles aqui no Brasil. Esse foi o primeiro templo da América Latina, então foi uma bênção para todo o país. E os templos, eles não são algo novo, eles são algo que já surgiram desde muito tempo. E aqui conta um pouquinho. Cristo, na sua juventude, ele foi encontrado nos templos ensinando os sacerdotes. Aqui, ao lado, temos um exemplo do templo do tabernáculo, da época de Moisés. Esse era um templo móvel. Então, quando eles estavam viajando, eles juntavam todas as coisas. E quando eles paravam, eles montavam e faziam o que era requerido. Tempos depois, tivemos o templo de Salomão, que já foi feito na Terra Santa. E aqui temos o templo de Kirtland, que foi o primeiro templo após a restauração. Então, com esses exemplos, podemos ver que a casa do Senhor, ela sempre existiu. Templos não são coisas novas, eles sempre existiram. O Senhor sempre ordenou que os seus filhos construíssem templos para adorar a Ele. Os templos são como um pedacinho do céu nesta terra. E temos também algumas histórias, como ocorrem dentro dos templos. Então aqui temos algumas fotos que são do Templo de São Paulo. Essas são fotos verdadeiras. Então temos só 4, mas cada uma dessas salas tem um propósito muito especial, porque em cada um deles fazemos convênios para nós e também em favor de nossos antepassados ou os mortos. Mas aqui nessa caixa tem alguns vídeos que podem explicar bem a sala de selamento, a sala de ordenanças e o batistério. E podemos passar um pouco desses vídeos para vocês. O mais alto reino de glória, onde habitam Deus, o Pai, e seu Filho Jesus Cristo, é conhecido como Reino Celestial. Os justos viverão lá com suas famílias para sempre. A sala celestial simboliza a paz e a beleza da vida eterna na presença de Deus. O que sinto é algo sublime, inexplicável. Eu não quero mais sair, não quero que essas portas se abram, quero ficar aqui. Quando vou ao templo, passo bastante tempo na sala celestial, porque sei que meu Pai... Então você viu que os templos são muito importantes, porque eles unem as famílias para a eternidade. E aqui temos um mapa de alguns templos no Brasil. É um pouco desatualizado agora, mas os que já são dedicados e funcionando estão aqui. Tem vários no país inteiro e também tem muito mais templos no mundo inteiro. É muito incrível ver as casas do Senhor no mundo. Então aqui também temos uma foto do Templo de São Paulo. E esse templo é muito especial para as pessoas aqui e para o mundo em geral. E somos muito gratos que temos esse templo aqui. Como vê, essa sala é a sala de estar do centro.
Essa parte do centro foi construída como se fosse uma casa para as pessoas ficarem mais à vontade. Temos essa sala de estar e do lado aqui temos a sala de estar. São salas onde as sisters podem ensinar as pessoas e os pesquisadores, e é uma sala que mostra como deve sentir uma casa. Essa sala é a sala de multiuso. Temos a capacidade de 125 pessoas aqui reunidos. Temos bastante gravura bonita e os dois lados que podemos usar. Esse lado da frente tem projetor e esse lado aqui no fundo tem uma tela grande. E temos até cortina que podemos colocar no meio para dividir. Então agora estamos na parte do centro que explica sobre a história da igreja. E tem muitas histórias aqui, mas uma das histórias mais importantes e uma de minhas favoritas é sobre essa mulher, Auguste de Pelt. Então, ela e a família dela moravam na Alemanha. E ela era membro da igreja, mas o marido dela não. E ele não gostava da igreja e eles decidiram mudar para o Brasil. E o marido dela pensou, nossa, que perfeito, não tem igreja no Brasil, então quando mudamos, minha esposa vai ter que sair da igreja. Não tem uma outra opção, porque não tem igreja lá. Mas quando eles chegaram aqui, ela começou a compartilhar o evangelho e o testemunho dela com as pessoas, os vizinhos, amigos, e eles amavam ouvir sobre isso. Então, ela mandou uma carta para Salt Lake, lá nos Estados Unidos, onde tem a sede da igreja. E ela pediu para eles mandarem missionários. E, no ano 1928, os primeiros missionários chegaram aqui no Brasil. E, por causa dela, a igreja começou a crescer aqui no Brasil. Nesse espaço que fala sobre a história da igreja no Brasil, temos gravuras, imagens dos pioneiros do Brasil. Também temos uma tela que fala a história do início da história de Joinville, a construção da igreja, os primeiros líderes, reuniões e como mostramos amor ao próximo. Temos também no outro lado dessa parede a história da igreja, em passo a passo, e como ela cresceu aqui no Brasil. Temos artigos da infância da igreja aqui no Brasil. E essa parede que, como falei, fala sobre passo a passo a história da igreja aqui no Brasil. E mostra que temos agora 1.500.000 pessoas que são membros. Aqui nessa sala temos 8 computadores e telas onde as pessoas podem abrir uma conta a respeito da história da família. Essa sala é onde os membros e não membros que visitem o centro possam entrar na conta deles ou criar uma conta e ver a árvore da família deles. Então aqui temos a sala das crianças com algumas coisas legais. Temos essa caverna aqui, onde as crianças podem vir e cantar, como essa mulher que vai ensinar eles alguns hinos. E também temos essa caverna aqui. E se você entra, vai começar uma história do livro de Mormon. E vai ler para as crianças e mostrar um vídeo da história para elas. Nessie era o filho mais jovem de Lee.
E do lado de cá, uma área um pouquinho mais recreativa. Aqui nós temos alguns mini tablets, onde as crianças elas podem pintar, montar quebra-cabeças e entre várias outras coisas. E é como uma exposição. Elas podem conectar seus desenhos com os iPads que estão nas árvores e assim mostrar a pintura que elas mesmas pintaram. Esse lugar aqui é um lugar onde os pais podem ler no livro de Mormon para seus filhos a respeito de Nefe, Labão e as histórias que encontramos no livro de Mormon. É um lugar bacana para os pais e os filhos.